agora aqui na Trilha Azul, né, para falar, vamos chamar a Flávia Maffei, tá, para falar as mudanças na logística do e-commerce em 2020 e a expansão da Log. Tá? A Flávia Maffei é a Sales Director na Log. Bom dia, Flávia, tudo bem? Bom dia, Fábio, tudo bom? E você? Tudo Você ótimo. me ouve bem? Sim, tua imagem já deu uma paralisada, agora tá voltou. Bom. Tá ótimo, tá ótimo. Bom dia. Pode começar. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim, muito Tá bem. bom. Muito bem. Legal, então tá ótimo. Obrigada pelo convite, antes de mais nada. Bom dia, pessoal. Então, eu sou diretora de vendas da Log. Prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje eu vou falar um pouco sobre as mudanças que a gente viveu no e-commerce desde o início passado, né? Desde o início. E realmente mostrando um pouco, né, de todo esse contexto geral, trazendo um pouco de números, evoluções dos setores, um pouco, né, onde está esse consumidor. E depois a gente entra um pouco nos desafios, né, de fazer toda essa entrega de pacotes, olhando muito para o e-commerce, e os desafios, principalmente com relação às restrições logísticas existentes no país. E daí acaba entrando no plano de expansão da Log, que ela se torna uma grande alavanca de vendas, né. Então, basicamente, vou passar aqui. Tá virando aqui para vocês? Pronto, passou. Então, não sei se todo mundo conhece a Log, mas a Log é uma empresa de logística, né, que através da tecnologia ela começou basicamente por entregas de documentos de um ponto A para um ponto B, então a gente fazia, né, mais ou menos num tempo de 1 hora. E lá atrás a gente viu uma necessidade, né? Os clientes começaram a demandar muito entregas mais rápidas, né? Em outras cidades, né? E começaram a nos questionar por que a gente não entregava para todo o Brasil, seja em um dia, 2, 3. Então a Log, a gente pode dizer, vai de uns 4 anos, para cá, ela acabou realmente se tornando uma empresa de logística focada em entregas de centenas, de milhares de pacotes, né? Para todo o Brasil, com alta performance e sempre mirando em alta escala, através sempre da tecnologia. Então, isso aqui a Log faz, tá? E trazendo um pouco para o nosso contexto aqui, que a gente falou, né, das mudanças do e-commerce, o que aconteceu? A gente teve um 2019 crescendo bastante com relação a isso, então a perspectiva para o e-commerce para 2020 também era muito boa. Só que logo no início do ano passado veio a pandemia, e daí gerou uma série de incertezas para o consumidor, para a indústria, enfim, para toda a economia. E foi aí que a gente começa a ver, né, o comércio fechando e uma mudança no perfil do consumidor, né? Aquele consumidor que estava acostumado a ir a uma loja física para comprar qualquer produto, ele se vê restringido, né? Ele realmente não tem alternativa e ele passa a fazer um consumo online, mesmo ele não estando assim 100% à vontade, porque tinha muita gente que não confiava, né? Tinha insegurança de fazer uma compra online. Então aí a gente começa a ver o primeiro movimento do e-commerce, porque realmente esse consumidor ele tem que mudar seu hábito, porque ele não tem mais aquele acesso, e ele passa realmente a fazer essas compras online. Então aí que a gente começa a ver o boom do e-commerce, porque o e-commerce, o que aconteceu? Ele virou um serviço essencial para manter o distanciamento social, né? E para permitir também que muitas empresas, muitos estabelecimentos continuassem operando. Então, a gente vê que a pandemia, ela antecipou esse movimento de digitalização. Era esperado, em algum momento, que o Brasil realmente chegasse nos patamares que a gente chegou do e-commerce ano passado, já no início desse ano? Sim, mas não agora. Então, realmente, teve essa antecipação, né? A gente vê toda essa migração para o consumo digital, e é um fato, né? O e-commerce veio para ficar. Por mais que o comércio volte, realmente a perspectiva é que realmente o mundo do e-commerce e esse perfil realmente permaneça bastante forte dentro dessa categoria. Então, a gente trazendo um pouco de números para vocês, essa linha histórica aqui de 2020, olha que interessante, né? A gente está falando de mais de 300 milhões de compras feitas online. Ou seja, né, na hora que a gente começa a comparar com 2019, a gente vê um crescimento aí gigantesco, aí quase na casa dos 70%, que mostra justamente o boom, mostra justamente essa readequação do perfil do consumidor, né? A mudança de hábito fica nítida aqui.
Isso representou mais de 126 bilhões de reais em receita, ou seja, também um crescimento aí exponencial também na casa dos 68%, que mostra que o e-commerce, de novo, gente, veio para ficar, né? Por mais que volte o comércio, o e-commerce realmente já é algo realmente intrínseco aqui na vida do consumidor brasileiro. Quando a gente olha a ticket médio, ou seja, né, o valor do produto, ele é muito flat com relação também ao ano anterior. E por que isso? Né? Porque tiveram vários produtos que passaram a ser consumidos dentro do universo online. Então, o que acontece? A gente tem produtos até mais baratos sendo disponibilizados, né, nas ferramentas aí, nas lojas virtuais, e isso acaba trazendo o valor para baixo. Então, a gente consegue comprar desde um shampoo de R$10 na internet até um celular de R$10.000. Então, ele acaba trazendo essa estabilidade no ticket médio. E daí vem dois pontos super interessantes, né? Aqui, quando a gente fala da linha histórica realmente do e-commerce no ano passado. A gente teve um acréscimo de 20 milhões de novos consumidores. Então, aqui só reforça que realmente o e-commerce virou essencial, o e-commerce virou parte da vida dos consumidores brasileiros, e além disso, as empresas tiveram que se reinventar. Então, a gente vê mais de 150 mil novas lojas virtuais sendo abertas, porque as empresas precisavam continuar operando, elas precisavam de receita. Então, teve toda essa readequação do mercado para continuar atendendo e continuar entregando, e de forma cada vez mais rápida, porque além disso, além do consumidor migrar para o consumo digital, ele foi criando uma expectativa, né, uma conveniência de receber isso daí cada vez mais rápido. Então, a gente vê também não só um crescimento no consumo, mas, ao mesmo tempo, uma exigência cada vez maior por prazos mais competitivos, né, prazos menores de entrega. Aprofundando aqui até um pouco mais, até para dar bastante clareza e informação para vocês, eu trouxe aqui um comparativo de faturamento e compras no e-commerce. Quando a gente olha puramente o faturamento, tá? E a gente está falando aqui de bilhões de reais. Quando eu olho o primeiro trimestre desse ano, e aqui mostra como a gente está realmente com o e-commerce bastante aquecido, e lembrando, pessoal, que são dados gerais, tá? A gente olha o primeiro trimestre aí com seus 35 bilhões de reais, equivalentes quase à metade do ano de 2019 inteiro. Então, a gente vê realmente como o boom do e-commerce está cada vez mais forte e aumentando cada vez mais o seu tamanho, a sua proporção. Quando a gente olha para compras, ele é muito similar, porque a gente também viu o primeiro trimestre sendo quase equivalente, quase batendo na casa dos seus 50% também do ano de 2019. Quando a gente compara o primeiro trimestre, daí já com 2020, a gente já vê que tem um aquecimento que ele já é até mais forte do que o primeiro trimestre do ano passado, e isso só realmente reforça que a tendência é crescer cada vez mais, né? Obviamente, a gente está aqui esperando fechar o segundo tri, mas a perspectiva é bastante otimista e de bastante crescimento. E daí é importante a gente entender não só faturamento e compras, mas entender onde está esse consumidor, né? Por que está crescendo tanto o e-commerce? E daí a gente vê um pouco, né, da dispersão geográfica. Sudeste acaba sendo sempre predominante, então a gente sempre fala numa casa aqui de 60%, 63%, mas tem um fator bem interessante, que é o crescimento do Nordeste. Não sei se todo mundo sabe, mas a questão mais ou menos de 2 anos atrás, o Nordeste representava 8%, né, da questão do total de pedidos online. Então, a gente vê que no primeiro trimestre, ele já está batendo aí a casa dos quase 15%. Então, realmente, é muita coisa. E, é claro, existe um desafio se a gente olha, né, empresas que têm que fornecer, por exemplo, aqui do Sudeste para o Nordeste, tem um desafio logístico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas aqui mostra como realmente a digitalização chegou forte e está cada vez mais crescendo. Um outro também que se destacou bastante é o Sul, que também segue nessa perspectiva de crescimento. E aqui não está mencionado, mas é legal mencionar que a gente viu que várias zonas rurais estão cada vez mais com acesso à internet, e daí o consumo digital também passa a crescer em zonas mais distantes, menos favorecidas, e daí entra de novo a restrição logística, que daí como que a gente consegue conectar e fazer com que todos os brasileiros tenham acesso ao e-commerce, né? Que todos eles realmente possam consumir e possam receber de forma cada vez mais rápida. E além da gente olhar um pouco, né, da nossa distribuição aqui por região, é interessante a gente entender, né, e saber como é que está dividido aí, quais são os segmentos
que mais são comprados por uma loja virtual, né, uma loja online. Então, a gente vê que realmente moda e acessório continua sendo predominante, é o que mais se vende no mercado digital. Então, a gente está falando aqui numa casa quase dos seus 17%, mas logo seguido de beleza e perfumaria. E um fato que apareceu no ano passado foi a questão de saúde. Saúde, antigamente, ele nem aparecia aqui, ele nem se destacava, mas justamente pelo distanciamento social, muitas pessoas passaram a comprar remédios pela internet. Então, a gente viu um crescimento exponencial nesse setor também, que acaba contribuindo de forma geral com o número de pedidos, né? Quando a gente olha especificamente aqui para o primeiro trimestre de 2021. Depois vem entretenimento e as demais categorias também representando aí mais de 50%. E ainda, acho que aqui um ponto super bacana de falar é que a gente vê cada vez mais produtos disponíveis na internet, né? Então, por mais que a gente tenha esses que são os predominantes, você consegue comprar de tudo. Você consegue comprar um pneu, você compra, né, detergente, você compra roupa, você compra materiais de tecnologia, enfim, celulares, computadores. Então, cada vez mais a gente vê essa diversificação dentro do mundo online, dentro do e-commerce, e que isso, tendência é cada vez mais crescer também. E, obviamente, quando a gente vê esse primeiro trimestre bastante aquecido, a gente acaba esbarrando nos desafios, né, e nas restrições logísticas de como entregar isso para todos os brasileiros. Então, daí, o que eu queria trazer para vocês? Aí que entra o plano de expansão da Log, né, e como que realmente ele se tornou uma grande alavanca de vendas para o time comercial frente a todo esse desafio de conectar o Brasil. E acho que para a gente entender aonde a gente está, é fato que o Brasil, ele é grande, ele tem aí proporções continentais, né? Então, a gente tem distâncias enormes entre várias cidades. Então, realmente, se a gente fala de uma entrega do sul ao norte, é bastante complexo. Ao mesmo tempo, a gente está falando, né, do quinto maior país em área do planeta. Então, existem vários fatores realmente de grandeza aqui que impactam essa questão da logística do e-commerce. Ao mesmo tempo, o Brasil ele é remoto, e aqui a gente fez uma pesquisa, trazendo um exemplo para vocês, que quase 50 milhões de habitantes, né, eles vivem em municípios que não são considerados urbanos. Então, por mais que eles estejam migrando, né, e comprando muito online, existe o desafio deles receberem também. E, por último, né, e não menos importante, existe a distribuição de renda desigual. Então, são fatores que a gente tem que levar em consideração, eles fazem parte de todo o contexto para a gente entender aonde a gente está e o que a gente precisa fazer para conseguir realmente atender a demanda do consumidor final. E um outro ponto que eu queria dividir com vocês é que, infelizmente, a logística no Brasil ela ainda é cara. Por quê? Ela representa 12%, ela custa 12% do PIB brasileiro. E, ao mesmo tempo, ela é ineficiente porque a gente está falando de um tempo médio de entrega de um pacote de aproximadamente 11 dias. Então, é claro que a gente tem cidades que a gente pode entregar no mesmo dia, em um dia, 2, 3, mas tem cidades extremamente distantes que a gente está falando numa entrega aí de 20, 25 dias. Então, o tempo médio acaba realmente ficando em 11 dias. Por um lado, a gente tem um consumidor que está demandando cada vez mais e cada vez mais rápido, então ele tem puxado muito essa necessidade. Só que na hora que a gente compara com outros países, e pegando o exemplo da China, a China fez 80 bilhões de entregas no ano passado, gente. E Brasil, como eu falei, né, no início da apresentação, a gente fez 300 milhões de entregas, né, de compras online. Então, existe um gap, né, existe um espaço gigantesco aí, só que, ao mesmo tempo, é uma baita oportunidade para nós. Então, o que a Log entendeu? Ela olhou os outros países, né, a gente viu muito tendência aí, China, Estados Unidos e Europa, a gente entendeu o que era feito lá. Então, através da tecnologia, a gente criou uma logística, né, de alta performance aqui, realmente utilizando machine learning, automação, todos esses pontos, justamente para eu entregar para eu oferecer uma logística aí com ótimo custo-benefício ao cliente final. E daí, queria mostrar para vocês o que a gente fez basicamente. A gente construiu a malha de logística, a gente chama aqui a logística do futuro. Né? Basicamente, eu faço entregas nacionais, que eu comentei, né, de centenas de milhares de pacotes, desde o momento que eu coleto num pequeno, médio e-commerce, e grande e-commerce,
transfiro para um cross-docking, transfiro para uma cidade de destino e, ao mesmo tempo, depois eu entrego para um consumidor final. Tudo isso através de automação, seja app, web, API e assim por diante. E por que eu estou comentando tudo disso aqui com vocês? Porque a área comercial, ela precisa entender a fundo o serviço que tem. A gente precisa entender a nossa solução para a gente saber vender. Se a gente não entende todos os detalhes da nossa operação, como é que a gente vai, né, argumentar com o cliente? E, além disso, a gente precisa entender do mercado. Por isso que eu comecei falando um pouco, né, do que aconteceu desde o ano passado para cá. Então, a gente precisa entender do mercado para poder também ter argumento de venda, explicar para o cliente, né, qual que é a tendência e como que a gente se posiciona frente a isso. Então, basicamente, né, é um reforço para a área comercial sempre saber, né, no detalhe qual que é o serviço, qual que é a solução que você tem para você mostrar o benefício para aquele cliente. E, além disso, tem muitos benefícios que o cliente não vê, né, o consumidor final não vê, e eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Aqui é o cross-docking, é um dos cross-dockings que a gente tem aqui em Cajamar, e aqui fica nos bastidores, porque quando a gente compra um pacote, a gente só quer receber, a gente vai lá no site, a gente compra, bebeu uma água, peraí. A gente compra um pacote, a gente quer receber na nossa casa, então a gente não vê tudo o que acontece, né, por trás. Isso daqui realmente é invisível para o consumidor e para o cliente. Só que eu preciso mostrar o valor do meu produto, da minha operação, para o cliente comprar, né? Então, eu preciso trazer, por exemplo, nesse caso aqui, o meu cross-docking em Cajamar, eu preciso mostrar o valor que isso tem numa operação logística. Então, nesse caso, falando de e-commerce, a logística é o pilar do e-commerce. Sem logística, você não entrega. E você não entrega rápido. Então, eu preciso, de alguma forma, eu, comercial, eu representando uma empresa, eu preciso saber o valor que isso tem, como que isso daqui se encaixa num discurso de vendas. Então, eu preciso saber o produto, eu preciso saber a solução e eu preciso saber o valor que toda a minha operação ali por trás tem nos bastidores para realmente mostrar, né, o famoso ganha-ganha, né? O cliente entender que aquilo realmente vai trazer um benefício para ele e, ao mesmo tempo, é um benefício para nós. Sem contar, de novo que eu falei, a gente precisa conhecer também do mercado para realmente ele fazer, ele está muito conectado, né? Ele está muito alinhado com o pitch de vendas. E daí entra o nosso famoso plano de expansão da malha própria, que é a grande alavanca de vendas da área comercial, né? Esse daqui é o ponto-chave. E por quê, gente? A gente está vendo que o comércio está crescendo, o comércio eletrônico está crescendo, o consumidor está comprando cada vez mais, ele está comprando cada vez mais, ele quer receber cada vez mais rápido. A gente vê essa dispersão pelo país, né? Então, várias regiões crescendo, como eu trouxe ali a questão do Nordeste e do Sul, a gente vê produtos diversificados, né, os segmentos ali também realmente tendo um crescimento bastante significativo. Então, eu preciso entender essa necessidade do mercado, eu preciso entender a necessidade do meu cliente, que ele quer receber mais rápido, então eu preciso readequar. E a partir do momento que eu começo a montar um plano de expansão, o que significa, né? E aqui puxando, realmente reforçando o plano de expansão da LOG. O que a gente fez? A gente colocou cada vez mais cidades para serem atendidas pela malha própria. Então, isso vira uma grande alavanca de vendas, né? Realmente é a argumentação para a gente mostrar para o cliente que quanto mais cidades eu atendo pela malha própria, mais rápido eu consigo entregar pacotes, ou seja, atingindo cada vez mais uma quantidade maior de habitantes. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, que até final do ano passado eu entregava, né, pacotes aqui, encomendas, para menos de 500 cidades. Maio agora desse ano, a gente já está em quase 1.500 cidades, então eu preciso trazer esse valor para o cliente, ele precisa entender que a partir do momento que ele contrata uma empresa que tem malha própria, está crescendo, está expandindo, porque ela está escutando o que o cliente final está necessitando, realmente, ele está querendo receber mais rápido, ele quer receber, né, na conveniência, na casa dele, então a gente consegue linkar tudo isso e põe em prática. Então, o plano de expansão, ele vira uma forte alavanca de vendas, só que é fundamental que a área comercial saiba no detalhe para saber realmente mostrar esse benefício para o seu cliente. Se ele não enxerga, ele não compra. E se eu não consigo demonstrar isso, mostrando no detalhe qual que é o ganha-ganha que ele vai ter, realmente daí ali que é o grande chave do negócio. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de fazer entregas para 142 milhões de habitantes,
sendo que, né, de brasileiros, sendo que a nossa meta é 190. Então, eu já tenho que falar isso para o cliente, daqui também já é um argumento de vendas, né? Eu explicar que até o final do ano eu vou entregar para 190 milhões de brasileiros. Eu vou crescer aqui a minha malha própria para chegar provavelmente em mais, quase nas 3 mil cidades. Então, aqui, isso, de novo, é argumento de venda, é a gente entender da nossa operação, é a gente entender do nosso negócio, a gente entender do planejamento da empresa para mostrar isso para o cliente. E ele entender que lá na frente ele vai poder contar, né? Ele vai poder contar com a Log porque ela vai estar presente em várias cidades, ou seja, ela vai conseguir entregar as encomendas para cada vez mais pessoas. Isso é ponto fundamental para a área comercial, para saber argumentar, vender e mostrar benefício, mostrar o valor que tem por trás. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês também para reforçar isso, que a gente escuta, né? Como a gente escutou bastante a necessidade do cliente e até olhando um pouco aquele gráfico que eu mostrei antes, comparando os outros países, a gente vê que é uma tendência e o consumidor está demandando por prazos menores. Ele quer receber mais rápido, é fato, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo que, para 47 cidades, olhando o mapa do lado esquerdo, para 47 cidades, a Log já consegue entregar em um dia, ou seja, o cliente compra hoje, a gente entrega amanhã. E para 274 cidades, olhando o mapa do lado direito, a gente entrega em 2 dias. Significa que se compra hoje, a gente entrega depois de amanhã. Então, isso já é uma realidade e eu tenho que mostrar isso para o cliente. Eu tenho que, de alguma forma, né, dar visibilidade que realmente o que ele está pedindo a gente está escutando e a gente está entregando. Então, aqui vocês podem olhar, mas é só essa faixa aqui do mapa? Sim, a gente está realmente olhando o D1, a gente está olhando o D2, a gente fala, né, entrega em dia, entrega em 2, mas eu atendo o Brasil inteiro, então, dependendo de onde, né, onde está a loja daquele cliente, onde está o CD daquele cliente, obviamente o prazo é infinitamente menor. Então, aqui eu estou dando muito mais um exemplo de olhar como a cidadezinha entrega em um dia e 2. Mas aqui vem muito alinhado à expansão, eu entender onde o consumidor está, eu entender o que ele precisa e realmente colocar tudo isso em prática. E é fato, quando a gente entende o mercado, quando a gente entende a necessidade do cliente, a gente entende qual que é o nosso produto, a gente linka tudo, e daí fica muito mais fácil você conectar, você mostrar, né, o benefício e você mostrar a solução, e como a tua solução atende a necessidade do cliente, né? Você conecta, e o cliente começa a entender também. Acho que é fundamental, além de tudo, você entender qual que é a estratégia do seu cliente. O cliente quer estar onde? Ele quer chegar, né? E chegar onde? Qual que é a pretensão dele, a aspiração dele, né? A empresa quer crescer X%, ela realmente quer ter redução de prazo em N cidades, ela quer que o e-commerce dela realmente represente 30%, 40% do faturamento total. Então, a gente precisa entender essas coisas para poder trabalhar internamente e ver como a nossa solução está 100% linkada a isso para você fazer a conexão e explicar para o cliente. E daí não tem, né, não tem como o resultado não vir, não tem como isso daí não aparecer, porque a partir do momento que a área comercial entende esses aspectos, o resultado vem, né? E eu trouxe aqui um exemplo bom para vocês para mostrar isso. Ano passado, se a gente compara aqui, né, de março a abril, a gente teve um crescimento de 57% do volume de entregas, e aqui eu estou falando especificamente da Log, tá? E no primeiro trimestre de 2021, comparado, né, 2021, a gente teve um crescimento de 316%. E por que isso, gente? Porque a área comercial estava ali extremamente focada, entendendo a necessidade do cliente, entendendo o mercado, vendo que o e-commerce está crescendo, que realmente virou ali parte essencial do consumidor, parte essencial, né, da vida dos brasileiros, as empresas se readequando, as empresas se reinventando para atender, né, todos, para a gente poder realmente entregar de tudo para todo mundo. E a gente vê que, a partir do momento que a gente coloca tudo isso em prática, o resultado está aí, o resultado vem. Então, é necessidade do cliente, entender mercado, entender o que a gente pode oferecer de solução, entender os nossos bastidores para a gente mostrar o valor que isso tem, porque, de novo, o cliente não enxerga. Então, a gente, né, como parte ali presente da estrutura comercial, se a gente não mostra isso, se a gente não põe isso no nosso discurso, na nossa argumentação,
cliente não vai saber. Então, isso é um contexto, né, e ele acaba englobando todos esses pontos para você ter uma comunicação extremamente assertiva, direta, e gerar valor, né, ao negócio do cliente. Então, o plano de expansão aqui, ele acaba conectando, né, e entendendo não só as mudanças que o e-commerce trouxe, obviamente, né, a pandemia acabou antecipando muito isso, mas a partir do momento que a gente enxerga isso e coloca em prática, a gente linka, isso vira alavanca fundamental de vendas para poder realmente usar no discurso e no poder aí realmente de convencimento, no poder de persuasão para trazer cada vez mais clientes para dentro da Log. E é isso, pessoal. Queria mostrar um pouquinho, né, desse contexto, queria, né, realmente reforçar esses pontos, não só, né, da mudança que o e-commerce trouxe, mas muito mais também mostrar para vocês como ele acaba conectando, né, como uma alavanca de vendas, obviamente ligado a um plano de expansão que a gente tem aqui muito forte, e sólido e robusto, mas como isso acaba gerando também um resultado para a própria empresa e para o consumidor final também, né, porque a gente está falando aqui daí de prazos bem menores. Beleza, Flávio, muito obrigado, viu, Flávio? Queria agradecer aí pela apresentação. Uma pergunta, né? Você mostrou lá aquilo de quantas cidades vocês aumentaram com o atendimento em 1 a 2 dias. Você tem um número do que isso traz de aumento de vendas, né? Então, em relação a um outro fornecedor, um outro concorrente que não consegue fazer esse tipo de entrega? A gente acaba olhando muito para, né, a gente obviamente acompanha o mercado, Fábio, mas a gente olha muito para os nossos dados, né, e a gente acaba olhando muito o crescimento que a gente consegue ver comparado ao até o nosso resultado do ano anterior. Então, eu posso trazer aqui, por exemplo, um número para você, que durante o ano de 2020, a gente acabou crescendo 360%, né, de forma geral, e olhando toda essa parte, né, de entregas. Então, a gente vê um crescimento, assim, exponencial com relação a isso, e a gente acaba sempre acompanhando, mas a gente está muito focado ali no nosso objetivo de conectar o Brasil. Certo. Falando um pouco de custo, né? Porque fazer entrega em 5, 6 dias é um custo, fazer em 1, 2 dias é outro custo totalmente diferente, né? Como que vocês conseguiram trabalhar com isso para chegar numa balança, no equilíbrio, né? Acho que o ponto principal da Log é a tecnologia, né? A tecnologia, vou dizer para você que é o coração de tudo. Então, acho que é por meio da tecnologia que realmente a gente consegue desenhar a malha, né? E quanto mais cidades eu tenho dentro da malha própria, eu consigo otimizar cada vez mais as minhas rotas. Então, através da tecnologia, dos algoritmos, toda essa parte de inteligência artificial, a gente trabalha em rotas otimizadas. A gente consegue, né, ter um aproveitamento melhor de toda a malha para poder trazer essa redução, para trazer esse custo-benefício melhor para o cliente final. Certo. Pelo que eu entendi, vocês são muito fortes nessa parte de last mile, certo? Na verdade, é a cadeia como um todo, né? Na cadeia como um todo. Então, é desde a parte de coleta em todo tipo de e-commerce, pequeno, médio e grande. Então, a gente faz toda a transferência e depois a gente faz a entrega final para o consumidor. Então, mas aí nesse ponto aí, vamos falar das indústrias, na parte de transferência, não atender o cliente final, né? Mas sim a parte de transporte mesmo, de transferência, para atender as pontas. Hoje, como que vocês trabalham com isso? Vocês têm uma vertente forte nesse ponto ou mais mesmo na entrega do cliente final, né? Na verdade, como a Log faz tudo, obviamente ela tem pontos bem fortes em todas as etapas do processo. Então, não adianta eu ser forte só numa parte, se na outra eu não consigo realmente entregar com qualidade e com excelência. Então, a gente acaba olhando a cadeia como um todo e em cada parte, né, do processo, então, desde a coleta, dessa transferência, obviamente o cross-docking é uma parte essencial também ali do nosso contexto da operação. Mas aí todas as etapas, elas têm que ser extremamente alinhadas, assertivas, então a gestão toda do processo, né, não só em um lugar só, mas como um todo é o que traz e acaba gerando, né, traz o benefício não só para o cliente, mas para o consumidor final. Então, quando a gente olha, né, se for falar especificamente de last mile, né, da última perna, sim, tem equipes totalmente dedicadas para olhar isso, para justamente a gente ter a otimização e conseguir realmente fazer as entregas dentro do acordado, dentro do prometido, falando aqui muito de alta escala e de alta performance. Bom, ótimo, Flávio. E um pouco dos próximos desafios, né? Como você está vendo o principal desafio aí para os próximos, desse ano aqui de 2021 e começar 2022?
Acho que assim, as restrições logísticas, elas acabam sendo, né, um grande desafio, né, no Brasil. Então, obviamente, a gente tem o nosso plano de expansão, tá? A ideia realmente é crescer cada vez mais e colocar cada vez mais cidades dentro da nossa malha própria, que a gente fala, né, como, quando a gente atende. Então, a gente está muito focado nisso, então todos os investimentos, perdão, estão focados em tecnologia e na parte de expansão da malha. Então, acho que o grande desafio é a gente realmente fazer tudo isso acontecer, né, e seguindo a velocidade do e-commerce. O e-commerce não para, né? Como eu falei anteriormente, logo no início, o e-commerce veio para ficar. Por mais que a gente pensasse, né, no início da pandemia, será que depois volta, como era? Não, a gente já vê que realmente ele veio para ficar, ele está cada vez mais forte, ele está crescendo cada vez mais. Então, isso do e-commerce é legal, né? Porque sempre o desafio que a gente ouvia do e-commerce era a população perder o preconceito, né? Já tinha perdido bastante, já tinha evoluído bastante, mas com a pandemia não tinha jeito, né? Ou você ia para o e-commerce ou você não comprava, ou você se arriscava, seria o desafio, né? E com a pandemia isso acabou. E aí ele virou essencial, né? O e-commerce virou essencial. Então, mesmo aquele consumidor que não se sentiu à vontade de fazer uma compra online, ele foi, teoricamente, né, obrigado, vamos colocar assim, a fazer uma, a fazer duas, fazer três, daí ele começa ele começa a mudar um pouco o seu hábito, então ele começa a se acostumar a isso, e hoje a gente vê que os consumidores estão 100% acostumados, né, a fazer uma compra online. Isso daí virou parte do dia a dia. Então, por isso que a gente vê que o e-commerce, ele não tem como voltar para trás. E, de novo, ele viria, o boom do e-commerce, ele viria, talvez um pouco mais para frente. Só que com a pandemia, ele antecipou esse movimento, né? Ele acelerou muito esse movimento de digitalização, o consumidor se readequou, ele teve que se reinventar, as empresas também tiveram que se readequar, né, a esse novo formato. Então, no fim, né, todo mundo teve que realmente se readaptar ao novo modelo aqui, que a gente vive, né, hoje até por conta do cenário pandêmico, e é só uma crescente. Aqui a tendência é cada vez mais a gente crescer nesse sentido. Tá bom. Muito obrigado, tá, pela apresentação aí, por compartilhar, né, os números, essa parte de crescimento. Foi muito interessante. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu que agradeço. Pedi para todo o pessoal, né, de avaliar a apresentação, mas foi muito rica. Muito obrigado mesmo. O que precisar, estamos aqui. Tamo junto. Não, tá legal. Bom? Eu que agradeço o convite, Fábio. Obrigada, valeu. Viu? Um abraço enorme, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.